com características desejáveis que sejam necessárias para que esses animais eles estejam aí em condições ideais de desenvolvimento, certo? Até porque a produtividade desses animais vai ser afetada uma vez que eles não estiverem consumindo a quantidade ideal, né, de alimento e nutrientes. Então, o que eu penso, o que nós falamos muitas das vezes quando tratamos num contexto de nutrição animal, é claro e evidente que as raças vão definir muito essas quantidades, né? Características como raças, quantidade, número de animais, enfim, essas características influenciam muito o tipo de comedouro, o tipo de bebedouro, né? Isso vai influenciar muito, a gente vai falar muito dessas características para a avicultura de corte, até porque na avicultura de corte se trata muito num contexto para produção e exportação, num contexto dentro do galpão, né? A gente falou um pouquinho sobre a ambiência da avicultura de postura, nós falamos aí sobre a possibilidade, né, de indústrias, enfim, acabarem não consumindo os ovos produzidos por galinhas em gaiola, né? De fato, isso é uma situação que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, pensando na questão de bem-estar animal, e que é necessário de ser observado. Agora, a produção de frango de corte é uma produção muito importante no contexto de mercado interno quanto externo, né, para exportação também. E se nós formos analisar num contexto de produção para as aves de corte aí, produção de carne, de frango, teoricamente é extremamente importante essa questão aí de um manejo mais confinado, né? E é claro e evidente também que as evoluções diante das estruturas, né, necessárias para que esses animais consigam se desenvolver com o máximo de potencial, seja interessante. E aí, baseado nisso, a gente vai tratar de alguns assuntos. Teoricamente, a aula de hoje é uma caracterização mais introdutória, né, do manejo das aves de corte, da avicultura de corte. Então, nós falamos um pouquinho sobre as questões de potencial de evolução, por que é que está se evoluindo, alguns mitos e verdades que existem dentro da avicultura de corte que nós precisamos comentar, porque aí vocês têm padrão e gabarito, né, para um futuro próximo ou em algum momento serem questionados, né, da utilização de hormônios, por exemplo, na avicultura de corte. Isso é fato, é verdade, não é, né? Dentro desse contexto, para que vocês consigam entender mais ou menos essas questões, né? Eu acho extremamente importante isso, principalmente num contexto de profissional, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as características mais introdutórias sobre a avicultura de corte, né, e os aspectos gerais de criação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas características mais gerais de criação, um pouco das raças, né, utilizadas para corte e as suas características em específico. Eu vou trazer aqui, de fato, alguns, não é propaganda, tá, mas são os animais. Procurei buscar os criatórios para a gente, inclusive, dar uma analisada no que é preço, quanto custa, caracterizar mais ou menos como é que funciona esses criatórios e as características mais específicas das raças, tá? E aí, de fato, para depois vocês terem uma atividade aí para fazer e me entregar hoje ainda, tá? Então, vocês vão ter um tempo, né? Obviamente que eu vou ficar à disposição aqui até as 9h30, como sempre, né? Mas vocês vão ter um tempo aí para fazer essa entrega sem ter dificuldade para entregar, uma atividade bem tranquila, né? E a gente vai trabalhando em torno disso. Pensando no contexto de parte introdutória, de qualquer que seja a atividade que vocês forem falar, eu acho extremamente interessante trazer esse tipo de informação, gente. Se vocês leram o livro de vocês, muitas das vezes vocês vão ver lá que os dados que eles colocam, realmente foi uma pessoa que fez o livro, um profissional extremamente dedicado e da área, né? Na maioria das vezes pós-doutores que trabalham na área, e que de fato colocaram informações relevantes sobre o assunto. No entanto, as informações são de 2018. De 2018 para cá, nós tivemos muita mudança, né? Principalmente em função do cenário atual que nós vivemos, que é o preço dos mais utilizados insumos para a alimentação desses animais, que é soja e milho, né? Elevadíssimo, né?
é evidente que o mercado, em função disso, também foi movimentado, uma vez que você tem uma elevação no preço da carne bovina, né? E aí uma proteína animal né, que tem um preço menor e que é favorecido no contexto de comercialização é o frango também, né? Além da carne suína, e isso favoreceu a movimentação do mercado. Então, se está se consumindo mais, teoricamente vai abater mais e também eleva um pouco o preço. E nesse contexto é importante analisar quanto é que se eleva o preço para saber realmente se quanto é que você vai precisar, a quanto é que você vai precisar vender esse produto para que você consiga pagar esse custo de produção. Então, o custo de produção da avicultura de corte, de fato, né? Olha para vocês verem o dado aqui de setembro de 2020. Então, eu costumo dizer o seguinte, gente. Embrapa, suínos e aves é o que nós temos de informação mais atual e com características mais desejáveis para que a gente entenda aí a característica do mercado, características de evolução da suinocultura de uma maneira geral, tá? Então é extremamente importante levar em consideração. Precisou falar de suíno, procura informação na Embrapa, suínos e aves, porque ela vai ter muita coisa nova lá, tem muito material que traz informação para vocês, tá? Então, se a gente for pensar no contexto aí, ó, de setembro de 2020, que é o dado mais atual que eu consegui encontrar, né? A Embrapa criou esse ICP aqui, tanto para frango quanto para suíno, né? Eles calculam baseado em pontos, e esses pontos têm aumentado ao longo do ano, né? Para uma evolução, se vocês forem analisar nos últimos 12 meses, né, e pensando num contexto mensal, nós temos aqui ó, um aumento de 6,88% no mês, né, ou seja, de agosto para setembro, e no ano um aumento de 27,44% no custo de produção. Então, teoricamente, para produzir um frango ao longo do ano, está ficando cada vez mais caro, né? E se vocês forem analisar pelo gráfico aí, com relação ao que o gráfico nos mostra, isso tem sido, ao longo dos últimos 12 meses, uma elevação muito grande, né? E por isso tem chegado nesses patamares próximos aos 30%, né? É fato que precisa analisar muito bem isso, uma vez que, quando se tem uma elevação muito alta no custo de produção, é importante que você leve em consideração, né, quanto é que você vai gastar para saber realmente quantos produtos seu vale e para que você tenha lucro. Então, é importante analisar isso. Nós tivemos um aumento muito grande com relação ao custo de produção, evidentemente em função do aumento do custo dos insumos necessários para se gastar fazendo a alimentação desses animais, tá? Como a gente falou na disciplina inteira sobre suínos e aves, eu preferi deixar aqui a suinocultura, né? Também tem um aumento muito expressivo, né, semelhante ao da carne de frango, né, ao custo de produção da carne de ave. E, de fato, se a gente for analisar, olha só, a mesma comparação de setembro, né, aí nós temos aí, para que você consiga produzir 1 quilo de frango vivo, por exemplo, você vai gastar em torno de R$ 3,90, né? Aí aqui está uma comparação para um aviário climatizado positivo no Paraná, né? Uma evolução aí nos últimos 12 meses, né? Você saiu de um 2,95 para um 3,90, né? Então, um preço extremamente elevado. Se a gente for analisar o suíno aqui, também tem uma elevação muito grande, né? Então, de fato, eu acho extremamente interessante para quando a gente for falar sobre a parte introdutória de qualquer que seja a atividade que vocês forem fazer, isso também para um contexto mais de ensinamento, né? Para um futuro próximo, que é quando vocês estiverem formados ou defendendo um trabalho em conclusão de curso, defendendo um estágio, se basearem em características atuais, tá? Tendo em vista que às vezes vocês vão falar de uma situação de 2019, só que em 2019 nós não tínhamos Covid-19, em 2020 nós tivemos toda essa problemática da pandemia, né? Que em algumas situações, inclusive, a gente acaba, por algum momento, tratando aí num contexto produtivo, né? Em algum momento a pandemia ela nos trouxe características favoráveis, pensando no contexto de mercado, mas também traz uma negatividade, né? Vai depender de em que setor você se encontra, né? E aí, além de toda essa problemática de pandemia, né? De movimentação de mercado, de paralisação de alguns mercados, dificuldade para fazer esse acesso aos mercados,
nós temos aí agora uma problemática relacionada à precipitação, né? Então, nós temos baixos níveis de precipitação na maioria das áreas, né? Dificuldade para iniciar ou finalizar plantio, né? E para manutenção das culturas de uma maneira geral. Então, se a gente for parar para analisar esse contexto, teoricamente, nós ainda temos muita mudança para acontecer relacionada aos outros anos, né? E isso vai influenciar e impactar diretamente com relação a custos de produção, principalmente para produção de animais que se alimentam, na maioria dos casos, desses insumos que são produzidos por nós, né? Deixa eu trazer aqui para vocês uma... Opa! Eu gosto sempre para essa aula aqui foi bem mais, tá? Gosto sempre de trazer informações novas, como a gente vai falar da parte introdutória da avicultura, né? Hoje eu particularmente trouxe mais informações, muito mais informação relacionada ao contexto da avicultura de fato, né? Tem muito material aqui disponibilizado. Deixa eu só conseguir compartilhar com vocês aqui, só um minuto. Deixa eu só acessar pelo meu celular aqui, porque eu vou ter que sair e entrar novamente para conseguir compartilhar com vocês. Porque o meu computador está dando um bug aqui, não quer compartilhar, pai. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela de apresentação. Tá, apresentação eu consegui. Beleza, eu saio, mantenho isso aqui. Venho aqui e vou compartilhar agora. Tá, então compartilhar é de trabalho. Estão vendo a tela do meu computador aí, certo? Certo. Positivo. Obrigado. Então, olha só. Vejam só vocês, né? Em 18 de julho de 2017, para o que é uma coisa de se espantar, eu acabei de trazer uma informação para todos vocês, né? Que nós temos um custo de produção de frango de corte e está se elevando, principalmente ao longo do ano, né? E aqui, ó, tem uma informação do Avinews, né? Dizendo que em 18 de julho de 2017 é uma informação antiga. De fato, não é, né? 17, nós temos aí 18, 19, 20, né? Então, são 3 anos, né? No entanto, a característica da informação, ela causa uma dificuldade para que a gente consiga, né, de fato, considerar ela como uma informação que seja plausível para ser utilizada, tá? Se não tivesse mudado o mercado, a gente poderia até utilizar a informação, mas é importante analisar o mercado, tá? É importante analisar o que está acontecendo. Então, ó, em 2017, o que se falava? Que o custo de produção de frango de corte ele vai cair 30% nos últimos 12 meses, tá? Então, caía o custo de produção, e aí se falava sobre o que era que estava acontecendo, né? Baseado nos índices da Embrapa, e aí eu sempre gosto de trazer, né? A Embrapa desenvolveu um aplicativo, né? Disponível para download gratuito, que chama-se Custo Fácil, né? Ele vai auxiliar o produtor e ainda tem uma planilha de cálculo do custo de produção, né? Então, uma planilha eletrônica que ajuda os produtores integrados de suínos e de frangos de corte na gestão da granja. Teoricamente, essa é uma informação que traz bastante valia, né? No entanto, essa questão aí de cair o custo de produção, isso em julho de 2017, né? Hoje nós temos uma situação atual totalmente diferente. Então,
extremamente importante que a gente leve em consideração essas características, tendo em vista que tem muita mudança, né? E aí, se você for considerar, dentro de um contexto geral, trazer essas informações para dentro do setor, de fato, dizendo que isso está acontecendo hoje, é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque nós temos 3 anos de diferença. E aí, se você não acompanhou as mudanças do mercado, às vezes você está falando que está reduzindo o custo de produção e não, está aumentando, né? É claro e evidente que vocês, enquanto profissionais, vocês têm a noção de que o aumento do custo do milho e o aumento do custo da soja vai impactar, teoricamente, na alimentação desses animais, vocês teriam essa noção de aumento no custo de produção. No entanto, é o que eu digo, eu gosto de mostrar porque, às vezes, a gente vai trazer essa informação pensando, né, num contexto produtivo, de fato, relacionado a anos anteriores que não trazem a informação real do que está acontecendo, né? Deixa eu só aceitar mais uma pessoa que entrou aqui. Beleza. Aí, ó, trouxe aqui mais uma vez algumas estatísticas relacionadas ao mundo, né, que influenciam diretamente. Aí eu sempre estou gostando de mostrar para vocês relacionado às estatísticas, porque, teoricamente, quando eu mostro para vocês as estatísticas, vocês conseguem, inclusive, os sites onde eu acesso, vocês conseguem ter aí uma lembrança, conseguir visualizar essas questões. Então, olha só, a Embrapa Suínos e Aves, ela tem muita informação legal, né? E que, de fato, a gente consegue entender e caracterizar, estudar dentro de um contexto geral. Pensando num contexto de produção baseado no mundo, né? Nós temos aí milhões de toneladas, né? Teoricamente, os Estados Unidos, né, como o maior produtor, né, de carne de frango em milhões de toneladas, também temos aí a China em segundo lugar e o Brasil em terceiro. Em muitos anos aí ao longo da história, vocês vão visualizar esse desenvolvimento, né? Então, aqui tem tipo um gráfico que mostra essa evolução, né, dos maiores produtores de 2000 a 2020, então dos últimos 20 anos, né? E aí, se vocês apertarem aqui, tem uns gráficos bem dinâmicos que mostram a evolução, né, dessa produção. O Brasil aí, os Estados Unidos sempre em primeiro, né, a China e o Brasil aqui, inclusive tem um período, né, que o Brasil acaba até ultrapassando a China, e eles mostram a evolução ao longo dos anos dessa produção. Olha lá, o Brasil ultrapassou a China, tudo mais, relacionado à quantidade de anos, né, 2016, 18, e a China voltou a se reerguer com relação à produção, né? Com relação ao consumo, nós conseguimos ver algumas características também. Os Estados Unidos consomem também mais, então, produz mais, consome mais, tá? A China também consome, União Europeia, de fato, né? E o Brasil aí em quarto lugar com relação ao consumo. E aí, com relação à exportação, o Brasil é o país que mais exporta, né, carne de frango. E com relação à importação, o Brasil nem aparece no contexto geral. Então, o Brasil produz, né, mercado interno, e ainda é o que mais exporta em relação ao mundo, né? Então, são gráficos, eu acho, extremamente importantes para vocês, enquanto profissionais, visualizarem, até porque vocês podem caracterizar, comentar, discutir alguma situação de problemática dentro de um contexto, né, de trabalho de vocês, né, baseado nisso aqui. Então, entender o que está acontecendo ao longo dos anos, quem são os países maiores produtores, né, quem que é o maior exportador, de fato, né, e aí essas características todas tem aqui, né. Aqui, por exemplo, tem inclusive tendências em avicultura e suinocultura, né, de fato eles vão demonstrar aí, falar um pouquinho, ó, tendências em avicultura, né, e aí eles mostram, a cadeia produtiva de aves é bastante diversificada e complexa, composta por diversas empresas distribuídas do setor. Aí você tem a sanidade avícola, genética, manejo de ambiente, nutrição, bem-estar, melhoramento genético por herdeiros e meio ambiente. Então, é muito interessante, o site traz muita informação, mas, de fato, com um contexto introdutório, a nossa preocupação, de fato, são as características relacionadas a estatísticas,
onde mostra aí esse potencial produtivo, né, quantidade de animais, por exemplo, né, e a questão da produção, né, quanto se produziu ao longo dos anos e tudo mais. Então tem muito material aqui, tá? Vocês conseguem dar uma caracterizada no contexto produtivo bem interessante, tá? Deixa eu voltar aqui para a aula. Peraí, tá aqui. Agora eu vou abrir aqui mais um site que fala sobre essa caracterização de fato aí de um contexto da avicultura de corte, tá? Eu falei que em 2017, né, nós estávamos aí com relação a informações, nós estávamos aí com redução do custo de produção, e já falei que nós temos agora um aumento. Essa aqui é uma notícia do dia 21/5, né, de 2020, dizendo que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? Então, teoricamente, a gente viu isso mesmo no site da Embrapa ali, né? E também caracteriza algumas questões, por exemplo, a cadeia produtiva de suínos e aves gera em torno de 4,1 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil, né? E aí isso faz com que a gente tenha números legais relacionados ao índice de desenvolvimento humano, né, nas cidades produtoras. Isso é uma característica extremamente importante de se analisar. Então, mais para levar em consideração com relação ao maior produtor, né, ou maior exportador de fato, né, terceiro maior produtor e maior exportador da carne, com relação a esse mercado que também gera aí muitos empregos e favorece aí o desenvolvimento do país de uma maneira geral. Então, só para questão de título de informação mesmo, ok? Bom, a evolução dessa cadeia produtiva, né, da avicultura de corte, de fato, ela deve-se à importante evolução observada tanto no peso do frango vivo, né, quanto na conversão alimentar das aves. Então, teoricamente, essa ave, ela acaba aproveitando mais aquilo que ela consome, né, de fato, e na redução da idade do abate dos animais ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, teoricamente, esses animais eles estão sendo abatidos mais cedo, né? Em alguns momentos, reduziu-se esse peso médio dos animais, tá? Mas gera aí, hoje em dia, em torno de 2,4 quilos aí de média, né, de um padrão geral, né? E a maioria dos casos, com relação a tempo, 42 dias, né? O que se dizia muito e que se fala muito com relação à evolução da cadeia produtiva está relacionado realmente com isso, ao peso desses animais e à conversão alimentar, ou seja, eles precisam comer menos quantidade de alimento para converter essa quantidade em 1 quilo de peso, né, de ganho de peso. Então, de fato, é muito interessante essas questões. E aí você consegue observar aqui, né? Teoricamente, nós temos aqui em 1925, né, uma idade de abate aí, se você for considerar a linha azul aqui, a idade de abate, né? Em 1995, nós estávamos abatendo em animais com mais de 110 dias, né? E pensando num contexto de peso vivo, né? De menos de 1 quilo até, certo? Se a gente for analisar aí as questões, né? Que teoricamente nós temos aí de 1925 para deixa eu só adicionar mais um aqui, beleza? De 1925 para 2015, né, que é o dado que eu consegui mais atual, nós temos aí saído aí de 1925 com um peso vivo de menos de 1 quilo, chegando aí a 2,750 kg, né? Ao longo toda essa evolução. E se a gente for pegar aqui a idade de abate, né, teoricamente nós saímos aí de 110 dias de abate, estamos chegando aí em torno de 45, 50 dias, 48, 42 dias para que aconteça esse abate desses animais. Então, teoricamente, é muito interessante analisar essas questões, tendo em vista que essa evolução ela se deve principalmente, tá, ao melhoramento genético desses animais, tá? Então, aos híbridos criados, aos cruzamentos feitos entre as raças para que você conseguisse aproveitar as características de interesse, né? De ganho de peso, de características de cortes específicos, né? Mais aceitos ou que se tem maior demanda com relação à produção de frango de corte de fato, tá? E nós vamos falar sobre essas características de importância logo, ok? Então,
Aí, baseado nisso, né, eu acho extremamente importante, e aí eu disse até no começo da aula que nessa aula a gente falaria bastante sobre, e pegaria bastante informação, ó, caiu o peso médio do frango abatido no primeiro semestre de 2019, né? Então, nós temos aí dados aí, ó, de 15 de agosto de 2019, né? Nós temos aí dados onde divulgados, no caso aqui, os dados ontem divulgados pelo IBGE, então teoricamente foram divulgados, né, dia 14/8, né, pensando no contexto de redação, só para trazer um pouco de informação para vocês, é importante que a gente tome cuidado quando coloca essas palavras aqui nos textos, tendo em vista que nós temos uma data feita, né, então isso aqui foi feito no dia 15 de agosto de 2019 e fala dos dados ontem divulgados pelo IBGE, né. Ontem, teoricamente, não foi 15 de agosto, né? Então é importante tomar esse cuidado, né? Pensando nesse contexto. Se a gente for pensar nessas quantidades aqui, né? E aí se fala aqui com relação a peso que caiu, então caiu o peso médio do frango abatido no primeiro semestre de 2019. De fato, ele coloca um questionamento. Isso é uma surpresa, tá? Nenhuma, apenas o retorno aos níveis normais. É que no segundo trimestre do ano passado, que seria 2018, devido à greve dos caminhoneiros no final de maio, a maior parte dos abatedores foi paralisada e os frangos permaneceram nas granjas muito além do tempo ideal de abate, o que rendeu um aumento no peso médio, né? E aí eles falam sobre as questões do peso médio, 2,471, né? E aí nós temos 2,422, né? E aí pensando no contexto geral de 2018, um peso um pouquinho menor. E ele fala sobre os abates inspecionados, né, de 2018 e 2019. Então, a quantidade que foi abatida, né, e o peso médio por cabeça. Então, está aí variando em torno de 2,3, 2,4 quilos, né, por animal abatido aí aproximadamente aos 42, 45 dias, tá? O que de fato eu gostei aqui nessa informação foi essa questão da surpresa. Por quê? Muitas vezes nós temos, né, ao longo da vida, muitas informações relacionadas à evolução, à queda, um decréscimo, e isso tudo está relacionado com algum problema que ocorreu naquele ano, né? Então, se nós temos, por exemplo, a entrada de um inóculo de ferrugem, por exemplo, na cultura da soja, nós temos uma redução nas produtividades e aí isso vai ficar marcado para esse ano, né? Esse ano, por exemplo, nós teremos aí certamente em muitas localidades problemas relacionados à produtividade, né? E teoricamente, eu acredito que o pessoal que está no campo aí vai ter problema com relação a plantio de algodão, né? Em função da dificuldade de se conseguir plantar soja, né? Relacionada a não precipitação, a não chuva, né? Que não ocorre as chuvas, isso tem desfavorecido muito essa questão, né? E certamente nós vamos ter impacto com relação às produtividades, né? E aí, pensando nisso, a gente tem que analisar, né, tem um decréscimo, mas o do ano que vem é normal, a quantidade produzida, vejam bem, a greve dos caminhoneiros impactou diretamente no peso dos animais, uma vez que eles tiveram que ficar por mais tempo aí na propriedade, né? E aí ficou lá, eles têm que consumir, e consumo também é custo, né? Aqui é o mesmo dado, espera aí, aqui. E aí nós temos aqui do Avsite, né, carne de frango, potencial de produção 1,5% maior no primeiro semestre de 2020. Né? Então, falando sobre o potencial de produção da carne de frango, né, teoricamente, né, é importante analisar os dados que geralmente são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles trazem essas características relacionadas, né? E o potencial de produção, então, é 1,5% maior no primeiro semestre de 2020 relacionado ao de 2019, no mesmo período, né? Então, teoricamente, né? Se você for pensar, poderia ter sido mais, né? Porém é sabido a retração do consumo e a decorrência das medidas adotadas em torno da prevenção do Covid-19 forçou o setor a reduzir a produção de pintos de corte por decorrência da carne de frango. Né? Com isso, né, dentro de um contexto de 12 meses, né,
o volume de cabeça de frango prontos para abate apresenta retração em comparação ao mesmo mês do ano passado, resultado que aceita também o peso médio do frango abatido apontado pelo IBGE no primeiro trimestre do mesmo ano, se reflete de forma mais incisiva no potencial de produção de carne de frango, o menor dos últimos 16 meses, algo que ajuda a explicar a ligeira recuperação de preço do frango abatido nesse mês, né? Então, teoricamente, se a gente pensar com um contexto evolutivo, num contexto, pensando num contexto de ano, pós-ano, né, de mercado, o que é que está acontecendo com relação à característica produtiva, né? É importante analisar os dados. Então, ó, cabeças abatidas e potencial de produção de carne de julho de 2018 a junho de 2020. Né? Então, nós temos aí, né, acredito que a gente for analisar a safra 18-19, né, 19-20, né, a variação em percentual, né? Então, de 18-19 para 19-20, nós tivemos aí variações, né, até junho, né? Só em junho que nós tivemos uma variação negativa, né? O peso, teoricamente, foi reduzido, né? Também pensando na questão dos caminhoneiros, né? De fato, e aí isso expressa o potencial que nós temos de evolução relacionado aos anos, né? E em função também da característica do coronavírus, que traz aí influência com relação a esses mercados, né? Esse desempenho, né, relacionado à quantidade e peso e desenvolvimento desses animais ao longo dos anos, lá de 1925 até 2015, que foi mostrado naquele gráfico lá, quantidade produzida, o peso desses animais, né, que tem aumentado, e principalmente algumas questões relacionadas a cortes específicos, né, então aumento do peito, aumento do tamanho da coxa, isso tudo deve-se principalmente ao melhoramento genético animal, tá? Também deve-se à nutrição das aves, né? E aplicação de técnicas eficientes para controles e desafios sanitários, tá? Pensando num contexto aí de utilização de técnicas eficientes, né? De fato, vocês viram aí que na maioria dos casos, né? Isso num contexto produtivo, né? Na maioria dos casos, o que acontece para manejo sanitário em aves, de fato, é a vacinação, né? Então, tem que se levar em consideração um controle e um manejo sanitário bem interessante, né? Desde o nascimento desses animais, para que você não tenha problemas, né, sanitários e isso faça com que você perda e tenha prejuízos enormes, tá? O desenvolvimento e a modernização do setor também impactaram diretamente na melhoria desse desempenho, né? Além do crescimento da demanda associada à mudança. Alguém quer falar aí? Não? Então, teoricamente, o padrão de consumo das pessoas, né, o padrão de consumo do consumidor ao longo dos anos tem mudado, principalmente nesse período de pandemia, elevação dos custos, né, e do preço da carne, de fato, vermelha, né, e isso em função dessa substituição, né, que no caso a carne vermelha apresenta um preço mais em conta relacionado à carne vermelha, a carne branca, teoricamente a carne de frango tem um preço mais em conta relacionado à carne vermelha, e isso tem favorecido esse consumo. Então, essas características são as características que mais influenciam em todo esse potencial de evolução, o que favoreceu esse desempenho relacionado à avicultura de corte, né? Evidentemente, pensando num contexto evolutivo, o melhoramento genético é quem trouxe a maioria dessa evolução, tá? Se a gente for pensar, né, pensando nesse contexto aí de evolução de fato, né? Carne de frango, potencial estimado para o primeiro trimestre de 2020 tem um aumento anual de 4%. Então, mostrando novamente esse potencial de aumento aí com relação à carne de frango, né? Então, todas as informações são que você tem possibilidade de aumento, principalmente em função, e as projeções de aumento, em função das características de consumo dessa carne, tá? De acordo com a Avicide, né, o peso médio do frango abatido no ano de 2018 foi em torno de 2,8 quilos. Vocês viram que isso já evoluiu, né? Isso aqui eu trouxe, de fato, trago também, porque está no livro de vocês lá,
tá? Mas vocês já viram que isso já evoluiu, né? E de fato nós tivemos uma mudança aí desse peso, né? Saiu aí, já baixou para um torno de 2,4, né? A idade média está em torno de 45 dias, né? E a conversão alimentar aproximadamente 1,8 kg de ração por quilograma de frango produzido, né? Então o animal ele precisa consumir em torno de 1,8 kg de ração e esses 1,8 kg vão ser convertidos em 1 kg de peso vivo para cada animal. Então, teoricamente, é uma conversão alimentar interessante, né, que tem que, ao longo dos anos, certamente, ir se aprimorando, e esse peso aqui, teoricamente, a tendência é que ele se mantenha em torno de 2,4, 2,5, né, mas isso vai depender do mercado consumidor, tá? Bom, pensando no contexto do livro de vocês, eles trazem sempre algumas questões interessantes. Por exemplo, existe uma polêmica na criação dos frangos em relação ao uso de hormônios para o aumento da produtividade dos animais. Essa afirmação ela não passa de um mito, visto que a legislação em vigor, né, proíbe a administração para qualquer meio na alimentação e produção de aves de substância com a finalidade de estimular o crescimento e eficiência alimentar, que de fato seriam os hormônios, né? Além disso, de acordo com o trabalho de Kaslik e Fairchild, né, tecnicamente os frangos não respondem ao uso de hormônios ou drogas anabolizantes, fazendo com que não haja interesse da indústria avícola em utilizar esses produtos, o que seria impraticável, visto que não geraria lucro. Ademais, caso os hormônios fossem administrados via intramuscular, o curto período para abate das aves, que é 42 dias em média, né, não favoreceria esses animais, então não permitiria a obtenção de efeitos da substância e, finalmente, os altos custos tornariam a administração economicamente impraticável. Além da grande necessidade de mão de obra, né, para poder fazer esse tipo de administração, e o estresse causado por administrar galpões que ultrapassam 45 mil aves, né. Outra razão para não utilização, também, né, é que o setor avícola é responsável por grandes exportações. O Brasil não é o maior exportador de carne do mundo, de fato, carne de ave, né, carne de frango. Então, ele passa por controles de qualidade extremamente rigorosos, né, por parte desses países. Então, o aumento do peso dessas aves, de fato, que se falava muito que poderia ser em função dos hormônios, é muito intenso e aumentou-se muito, principalmente por causa de quem? Do melhoramento genético, né? Em função disso, melhorou-se características nutritivas e de sanidade das aves, né? Então, teoricamente, hoje você já tem aí muito gabarito para falar sobre essa questão da administração de hormônios nas aves de fato, tá? Principalmente em avicultura de corte, né? Por quê? Porque não existe possibilidade de utilização desses materiais, tá? Ah, Paulo, mas eu já vi fazer. Tá, se você viu, teoricamente, isso está fora da legislação, tá? Não estou dizendo que não possa acontecer, né? E não está tendo resultado positivo, eles não estão influenciando no desenvolvimento do produto final, tá? Tendo em vista que essa administração intramuscular não dá tempo, né? E ficaria impraticável economicamente, né? E se você faz a administração via oral, por exemplo, na água lá, esse hormônio não vai ter efeito relacionado ao que de fato era o objetivo da pessoa que o administrou, né? Então, o que faz com que esses animais tenham essa evolução toda ao longo dos anos realmente principalmente o melhoramento genético, tá? E aí, baseado no melhoramento genético, nós temos outras características que vêm junto, né? Que é a melhoria na nutrição, e de fato você faz melhoramento genético para utilizar os animais que têm a melhoria, que têm esse potencial aí, por exemplo, de ter melhor conversão alimentar, né? E que tenham maior resistência relacionada às doenças que nós temos aí, as principais doenças da atividade, né? Então é importante analisar essas questões. E aí, eu sempre, né, de fato, gosto de trazer aqui, tem alguns vídeos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu acho que não vai aparecer. Tá. Aqui é uma matéria que vocês podem ler, mas aí eu só coloquei aqui mais para especificamente
relacionar as fotos, nós temos um frango aqui de 1957, um de 1978 e um de 2017. Percebam vocês as características do peito, coxa, né? São características muito específicas aí, relacionadas a cortes especiais que o consumidor prefere, né? E aí tem uma veterinária que vai dar uma entrevista sobre isso. Deixa só eu retornar para a aula aqui. Espera aí. Deixa eu sair aqui para poder compartilhar com vocês e aparecer o som. Fechar. Abrir o vídeo. E peraí. Cadê? Compartilhar, incluir computador, compartilhar minha área de trabalho, abrir o vídeo. Acho que vocês vão conseguir escutar. Qualquer coisa, se não conseguir escutar, me avisem aí. Você com certeza já ouviu falar que a carne de frango é cheia de hormônios e anabolizantes utilizados para um crescimento mais rápido. Mas será que é verdade ou mito? Confira. Na década de 50, um frango com 56 dias de criação saía da granja com algo em torno de 900 gramas. Em 2005, o frango já chegava a 4,2 kg no mesmo período, mais de 4 vezes mais. Por isso, não é incomum ouvir pessoas dizendo que se trata da ingestão de hormônios no crescimento. Essa é a polêmica que eu mais escuto ainda, sério. O pessoal sempre vem com aquela pergunta: como pode um frango estar pronto para ser abatido em 42 dias de vida? É muito rápido, certeza que tem hormônio. Bom, isso é completamente um mito, porque, na verdade, o que houve, né, nos últimos 50, 60 anos foram programas de melhoramento genético voltados para a melhoria da ave de corte. Tá? Então, hoje, o que você tem são animais com alto potencial produtivo para carne, né, e para carcaça e para peito, por exemplo, né, comparado aos animais que você tinha, por exemplo, em 1950. Inclusive, desde 2004, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura proíbe a administração por qualquer meio na alimentação e produção de aves de substâncias com efeitos tireostáticos, androgênios, estrogênicos ou gestagênicos, com a finalidade de estimular o crescimento e a eficiência alimentar. A proibição dos hormônios foi bastante criticada na época, porque, segundo os cientistas, apenas um grupo muito restrito de hormônios realmente apresentava risco à saúde humana. Não tem no boi, não tem no frango, não tem no porco, nenhum deles. O segredo para produzir frango com essa eficiência envolve 3 fatores. 1, melhoramento genético. 2, nutrição. E 3, ambiência, que é o conforto que a gente proporciona para os animais. Mas a maior evolução é atribuída à genética, entre 85% e 90%. A diferença começa já no pintinho, como dá para ver nesta imagem. Olha a diferença de tamanho do pintinho produzido em 1957 e olha o pintinho produzido em 2005. Os 3 pintinhos aí da imagem acabaram de sair da casca do ovo. Têm a mesma idade. Olha a diferença. Isso graças ao melhoramento genético, o pintinho já nasceu mais forte. Aí eu pergunto, deu tempo de dar hormônio para um bicho que acabou de nascer? Não, né? Pois é, o pintinho já nasce mais encorpado. Olha o peito do pintinho, do ano de 2005. O peito foi uma das variáveis que mais aumentou com o melhoramento genético. Absolutamente nada a ver com transgênicos, simplesmente aplicação de técnicas de seleção e separação dos melhores indivíduos e do acasalamento entre eles. Uma das principais diferenças entre o frango de agora e aquele de 1956 é o tamanho do peito. Por isso, também não é incomum ouvir falar no uso de anabolizantes, já que muitos humanos utilizam estes produtos ilegais para este fim. Mas, mais uma vez, se trata de mito. Especialistas garantem que não há nenhuma relação entre o crescimento do peitoral do frango com o uso destas substâncias. O que mudou e muito é a conversão alimentar. O frango criado em 2005 come menos da metade da ração para produzir 1 kg de peso vivo do que o frango de 1957. Ele é muito mais eficiente em aproveitar os nutrientes para ganhar peso, por isso demora em média 42 dias para atingir o ponto de abate, com mais ou menos 2,6 kg.
A zootecnista explica ainda que seria praticamente impossível administrar estes hormônios através da alimentação. O crescimento é um processo todo complexo. O hormônio que todo mundo considera um hormônio do crescimento é um hormônio proteico, presente em todos os vertebrados. Não pode ser tomado via oral, porque seria digerido normalmente como um alimento. Para ser eficaz, o hormônio tem que ser injetado. As injeções teriam que ser dadas a cada 90 minutos para estarem em correlação com os pulsos do hormônio natural do frango. Em 2018, o Brasil abateu 5,7 bilhões de frangos. Isso quer dizer que 5,7 bilhões de aves teriam que receber uma injeção a cada 90 minutos. Foi o produto, simplesmente, de um programa de melhoramento sério, honesto e efetivo. O Brasil é o segundo maior criador de frangos do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. O que se deve ter preocupação é com o uso de antibióticos, que não é feito muitas vezes da forma correta. Há muitos estudos sobre uma possível resistência bacteriana. De fato, a gente já viu que, né, na época do estudo, já talvez não tinha tido alguma atualização relacionada à produção. A gente já viu que a China, né, passou alguma quantidade produzida, né? E agora eu vou pegar aqui. Isso aqui é uma ferramenta, tá? Que eu teoricamente não conhecia, tá? E aí aqui fala sobre a exportação e importação aqui especificamente no município, tá? Mas teoricamente você não precisa ter só para municípios aqui, né? Então você tem a importação e exportação relacionadas a municípios, né? O ano inicial e o ano final, o mês inicial e o mês final, né? Vou colocar aqui os detalhes por mês, né? Vou colocar aqui o município, né? Que seria um filtro. Vou colocar aqui, né? E aí você vai começar a ter dados para começar a ter uma ideia de como se comporta a característica dentro do município, né? Consultar valores, vou colocar valores aqui, detalhamento. E aí traz aí dentro de um contexto mensal, né, a quantidade, né, em valores por dólar e quilograma líquido, quantidade produzida, né, na verdade exportada de fato. Acho extremamente interessante para tentar analisar, né? E para que vocês tenham ideia, isso não é só para relacionado especificamente, né, a um produto, né, mas é para uma exportação de fato, quantidade exportada, né, e acho que traz bastante informação. Se vocês pegarem aqui, ó, apagarem aqui o link, vocês têm aí exportações e importações geral, exportações e importações para o município, base de dados, índice, dados históricos, tabelas auxiliares, né? Então, são informações relacionadas à exportação e importação que vocês podem utilizar aí como material para vocês, tá? É mais a título de conhecimento mesmo. Eu, teoricamente, não conhecia esse site, eu acabei pesquisando aí para ministrar a aula de vocês hoje, visualizando esse site, achei interessante compartilhar ele. Bom, dentro do contexto produtivo, nós falamos aí, peraí. Beleza. Dentro de um contexto produtivo, nós falamos da importância, né, do setor, né, de produção de carne de frango, teoricamente, né, e trouxemos aqui algumas características de quem é o maior produtor mundial, quais são as características de desenvolvimento do país ao longo dessa produção, né, e da evolução dessa atividade dentro de um contexto ao longo dos 20, 30, 40 anos atuais, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 sistemas de criação que de fato existem, né? E que na maioria dos casos, na nossa situação aqui, esse primeiro acho que é o que mais se visualiza aí.
tá? Sistema de criação integrado, tá? É uma forma de se criar, né? De se tratar a forma de criação de avicultura de corte, né? Nesse sistema, o processo produtivo ele é total, né? Então, você sai desde a produção do ovo fértil até o abate, né? Dentro desse sistema, ocorre uma situação onde se chama de colaboração mútua, que vai acontecer entre a empresa e o produtor. E aí veio o que acontece no sistema de criação integrado? A empresa, que se chama empresa integradora, ela fornece os pintinhos, a ração, os medicamentos e outros insumos, além de assistência técnica, o transporte da ração e dos frangos, o abate e a comercialização, tá? Cabendo ao integrado providenciar as instalações e a mão de obra. E aí, teoricamente, as instalações vai estar inclusa aí energia, água e tudo mais, né? Então, teoricamente, se vocês aí, alguém está na atividade, trabalha com agricultura aí, né, tiver alguma consideração para fazer, mas na maioria dos casos, o sistema de criação integrado, né, leva em consideração essas características. E aí eu deixei aqui só, mais para título de curiosidade, né, o que nós temos aqui dentro de um contexto geral, né, JBS, né, e aí as características de produção, né. Então nós temos aí as grandes incubatórias, né, onde são produzidos os pintinhos, né, temos a nutrição e a alimentação, o transporte, né, dessa característica, o processo de industrialização, o armazenamento, o mercado interno e externo e os pontos de venda, como funciona, né, essa produção aí dentro da cadeia de valor das aves, né, as características de produção, né, a quantidade aí, né, de estados e onde eles estão divididos aí, né, então a gente vai pegar o Mato Grosso aqui, né, tem 14 centros de distribuição e 30 unidades de processamento de aves, então, teoricamente, é extremamente interessante esse potencial, essa geração de emprego é muito grande, né, mas para uma questão de visualização de vocês aí, tá? Deixa eu voltar aqui. O sistema de criação cooperado, né, que de fato eu acho que é o que mais acontece lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, né, as cooperativas elas vão ser, teoricamente, a empresa integradora, que acontece aqui no caso, né, elas vão fornecer insumo para o produtor, que entra com as instalações, a cama e a mão de obra, né, quando esse lote estiver terminado, ou seja, for enviado para o abate, o produtor ele vai receber um valor de frango criado, de acordo com a produtividade, né, uma bonificação ao final do ano, teoricamente proporcional à sua produção, quando se tiver o resultado financeiro da cooperativa, tendo em vista que o produtor ele vai ser um cooperado, né? Então, é basicamente voltado para um sistema de cooperativas, né? Então, seria um sistema de criação cooperado, né? Então, um sistema de criação integrado, um sistema de criação cooperado, e aí nós temos um sistema de criação que chama-se de independente, tá? O próprio produtor produz e vende seus produtos competindo com o mercado livre, né, no mercado livre. Então, teoricamente, né, nesse caso aqui tem um pouco mais de dificuldade, você não tem a certeza de preço, você não tem a certeza de mercado, tá? E aí o que se vê muito é a produção de fato nesse sistema aqui de criação integrado, tá? Onde o produtor ele vai ter aí as instalações e a mão de obra de fato para poder entregar esse frango, tá? Com as características desejáveis pelo mercado e pela empresa, né, que fornece seu potencial, a sua característica de produção, tá? Peraí. Então, atualmente, o frango de corte é um produto híbrido obtido a partir de cruzamento entre 3 ou 4 linhagens puras, tá? Então, de fato, essa utilização aí da hibridação, do cruzamento entre linhagens, ela nos favorece, a gente sempre fala sobre isso, né? Ela nos favorece num contexto produtivo, né, a possibilidade de aproveitar as características de interesse de cada raça de fato, né? Então, dentro desse contexto, pensando num contexto de produção de carne para ave de corte, o que se faz é um cruzamento, ou a hibridação, faz-se os híbridos, né, em torno de 3 a 4 linhagens puras para que aconteça e para que consiga selecionar animais com potencial produtivo relacionado a ganho de peso, conversão alimentar e tudo mais, tá? Então, dentro desse contexto, as principais linhagens de aves de corte utilizadas para os cruzamentos, né, que dão origem a essas linhagens comerciais híbridas são
a Plymouth Rock Plymouth Rock branca, tá? Ela tem a pele amarela, crista lisa, penas brancas, que representam uma vantagem para a produção comercial devido à preferência dos abatedores por aves com penas dessa cor, né? A maioria das linhas disponíveis atualmente são de empenamento rápido, com peso médio dos machos em torno de 4,3 quilos, né? Então tem um peso interessante. E aí, para que vocês tenham aí a visualização, né, desse animal Plymouth Rock branca, né? Eu busquei no site lá, deixa eu compartilhar com vocês, que senão vocês não vão ver. Vou compartilhar aqui a minha área de trabalho. Beleza. E aí tem essa característica aí, né? Ser uma ave. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar legal aí, acho que sim, né? Característica de preço, né? Relacionada aí a criatórios, né? E aí o criatório também traz informação. Então tem um potencial relacionado à coloração, né? Que é favorável aí para os abatedores, né? A sua característica de origem dos Estados Unidos, aí a quantidade de ovos que esse animal põe, né? A carne tem sabor agradável, abate a partir do 5º mês, né? Início da postura no 6º mês, né? Com 3 anos ela tem um declínio de postura, né? A altura máxima dos animais, então tem algumas características de interesse, né? Mas é mais para vocês verem a característica dos animais de fato, tá? Vamos para o próximo. Aí nós temos a New Hampshire, tá? A cor vermelho claro, pele amarela, crista lisa e produz ovos de cor marrom, tá? Apresenta um empenamento rápido, maturidade precoce e peso médio dos machos em torno de 3,632, né? Então um pouquinho menos pesado que a Plymouth aí, tá? Deixa eu ver se vai compartilhar de trabalho, beleza. Aqui tem um outro criatório, que é o criatório Souza, né? E aí ele traz aí uma imagem, teoricamente, do que seria, né, a New Hampshire, né? Ovos galados aí, né? R$4 a unidade. Então, as características, né? É uma raça americana de pele amarela, o ovo de casca marrom, né? As suas características. Em torno de 280 a 300 ovos por ano. Então, vocês veem que tem caracterização, né? É um animal para corte, mas que produz uma quantidade interessante de ovos, né? Em relação à dupla aptidão, né? As características de produção, a precocidade, né? O declínio de postura é um pouquinho menor, então você aproveita menos esses animais, pensando num contexto aí da Plymouth, tá? Vamos para outra. A Cornish branca, tá? Tem a crista de forma de ervilha, pele amarela, produz ovos de casca marrom, perna curta, boa conformação de carcaça, com peito musculoso e coxas grandes. Então, teoricamente, se vocês forem analisar, é um animal, né, que estaria aí dentro do híbrido que vocês fariam, né? Uma habilidade de produção de carne excelente, né? Excelente, né? No entanto, produz poucos ovos de tamanho pequeno e com baixa eclodibilidade. Então, teoricamente, é um animal muito expressivo para a produção de carne, né? Mas se você fosse utilizar para a produção de frangos, de fato, seria para a produção de ovo, não seria interessante, até mesmo para uma questão de produção de ovos galados, né, que não teria potencial em função da baixa eclodibilidade, tá? A habilidade de produzir carne dessa raça tem sido explorada no cruzamento de machos Cornish com fêmeas, Plymouth Rock barrada, Plymouth Rock branca e New Hampshire e outras raças. Aí eu pergunto, por que cruza os machos da Cornish com as demais raças? Porque se a fêmea tem uma possibilidade de pôr ovos, né, tem uma postura aí de ovos que tem baixa eclodibilidade, teoricamente esse cruzamento ele não vai ser tão eficiente, porque o resultado do cruzamento vai aparecer, né, nos pintinhos que vão nascer desses ovos, né? E aí, pensando nisso, por isso que se utiliza o macho Cornish, né, nas outras raças, que seria Plymouth Rock barrada, Plymouth Rock branca, New Hampshire e outras raças específicas, tá? Os machos adultos pesam em torno de 4,86, então um pouquinho mais também que a New Hampshire, né? E aí, a característica da raça seria essa aqui.
que é um outro criatório também, e ele demonstra aí a raça também, coloração, né, suas características, né. E aí você tem aí, ó, até 180 ovos, então é muito pouco relacionado às demais, né. O início da postura é no 6º mês também, fica por mais tempo sendo utilizado, né? De fato, se a gente estiver falando de produção de carne, né, não tem essas características. Tem uma grande concentração de carne no peito e na coxa, então por isso que é utilizado em maior quantidade nesses cruzamentos aí, tá ok? Vamos para a próxima, peraí, tá aqui. A Sussex, né, tem a pele branca também, produz ovos de casca marrom, sendo uma boa produtora de carne, né? Os machos adultos vão pesar em torno de 4,86 quilos aí, né? Então é bem mais, né, que a New Hampshire. Sendo a linhagem Light Sussex a mais popular. E aí, mais uma vez, um Mário Salviato aqui, que é um outro criatório, tem os animais Sussex, né, para que vocês consigam visualizar a característica do animal, tá? Pelagem branca, né? São animais aí que teoricamente têm uma característica de peito, né? Mais favorável, né? E isso favorece aí os cruzamentos, né? Então, pescoço, rabo, ponta das asas preta, né? Com característica bem específica, né? Peso dos animais, né? Um peso mais favorável e tempo de vida em torno de 6 a 8 anos, mais um declínio da postura com 3 anos, até que ela tem uma postura interessante, né? Não baixa igual a Cornish. Bom, a Hot Island Red, né, possui penas vermelhas e castanho escuro, vocês vão visualizar aí, né? A variedade tem sido utilizada para a produção de híbridos sexáveis devido às suas características de cor, né? Então, o que acontece? A presença de uma mancha branca ou clara na asa dos pintinhos, né, ela caracteriza os machos e a sua ausência caracteriza as fêmeas. E isso favorece identificar macho e fêmea com 1 dia de idade, né? E o índice de acerto está em torno de 80% a 90%. Então isso é fantástico, né? A característica dos pesos dos machos também, ela está dentro da New Hampshire, ela tem um peso um pouquinho menor, mas essa característica aí do dimorfismo sexual é interessante, né? Opa, peraí que saiu da apresentação aqui. Voltemos. Aqui. E aí vamos ver um pouquinho da Rhode Island Red, né? O que fala sobre esse dimorfismo sexual. Espera aí que eu acho que vocês não estão conseguindo ouvir o áudio. Ou estão? Acho que não, né? Estou ouvindo. Ah, tá ouvindo? Então, beleza. Então, vamos lá. Agora tá cortado, hein, Paulo? Tá cortando agora. Tá sem nada. Tá ouvindo ou não tá conseguindo? Não, agora não tá ouvindo nada. Tá... Eu não ouvindo nada, Paulo. Aqui tá mudo. Tá, então, peraí que eu vou tirar um pouco. Boa tarde, turma. Aqui é Rodrigo Neves, do Criatório Neves. Hoje nós vamos falar sobre a Rhode, ou a Rhode Island Red, ou a poedeira vermelha, a Rhodeland. É a galinha mais... Melhorou agora? Positivo. Melhorou. Agora? conhecida no Brasil aí, que bota ovos de cor marrom. Ela é uma galinha que foi
originada dos Estados Unidos, no estado de Rhode Island, ou Ilha de Rhodes. Ele é um dos 50 estados dos Estados Unidos e é o menor estado do país, com 3.144 quilômetros quadrados. Então, a galinha Rod, ela é uma galinha que são excelentes poedeiras, ela tem a carne muito valorizada, são bastante rústicas, elas são muito resistentes também a diversas doenças e também ao clima. Por isso, ela é uma das galinhas mais indicadas aí para vários criadores no Brasil. O galo Rod, ele é normalmente muito agressivo com outros machos, principalmente se ele estiver aí confinado em locais muito pequenos ou se tiver aí uma quantidade muito grande de machos no local. Mas eles são muito dóceis assim com os seres humanos, tá? Ele é bem mansinho, bem tranquilo. Então, a Rod, ela é uma galinha que ela bota aí até 250 ovos por ano. É uma alta produção por ser uma raça pura. Ela é uma raça que, se você continuar fazendo um cruzamento entre ela, vai sempre manter o mesmo padrão de ave. Não vai ter coloração diferente, né? A barbela vai ser a mesma coisa, a crista, a canela, a coloração dela e etc. Ela é amplamente reconhecida como poedeiras. Elas podem ser aí criadas no frio, lá no sul do Brasil. Elas podem ser também criadas aí no norte, numa região mais quente. Agora, uma temperatura muito baixa, a produção dela cai drasticamente, isso é um fato, certo? A raça Rod, ela é muito utilizada aí em cruzamentos para poedeiras comerciais híbridas. Ela é utilizada na maioria dos cruzamentos aí das raças conhecidas aí como a Embrapa 051, como a Isa Brown, Highsex Brown, Loman Brown, enfim, toda poedeira marrom geralmente é utilizada o galo Rod para efetuar o cruzamento. Então, quem não sabe, a raça Rod, ela é utilizada em melhoramento genético de aves. Elas são desenvolvidas aí para... Vocês veem que ele fala bastante para a questão de postura, tá? E a gente está falando sobre produção de porte, né? Mas é a mesma importância, né? Pensando no peso do macho, tá? E pensando nas suas características de resistência, de potencial produtivo. Por isso que se diz, né? A utilização dos híbridos buscando, teoricamente, características relacionadas ao que importa para o programa de melhoramento. Então, quem vai melhorar tem que definir o que é que eu quero melhorar, e aí, baseado nisso, ele vai selecionar as raças para que faça isso. Então, não quer dizer que ela só tenha potencial aí, tá? O que o vídeo fala, né? Aqui a importância é mais para vocês visualizarem a raça e as suas características. Mas no caso que nós estamos falando aqui, ou para essa aula, é pensando nas aves de corte, tá? Mas ela tem um potencial grande também para a postura. Foram desenvolvidos, na verdade, para uma dupla aptidão, que seria carne e ovos, mas a parte de postura se desenvolveu mais, ela tem uma alta produção, sendo assim ela foi mais utilizada para essa finalidade. Ela é muito conhecida aqui no Brasil, porque no Brasil a gente gosta mais de ovos marrons, ovos azuis, que são ovos diferentes. Já nos Estados Unidos, a raça Leghorn é a mais utilizada, porque eles gostam lá mais de ovos brancos. Geralmente, as galinhas Rod, elas não costumam ficar chocas, elas não chocam seus ovos. Pode acontecer de chocar? Pode acontecer, mas no geral elas não chocam seus ovos. Sendo assim, é uma característica muito boa também, porque quem quer produção de ovos não vai querer que sua galinha fique ali chocando, perdendo um tempo muito grande. As características da Rod, ela apresenta uma plumagem vermelho escura, bem brilhante. Esse é um padrão mais europeu. No Brasil, ela costuma ser um vermelho mais claro um pouco, mas mais escuro também do que a Embrapa, por exemplo, do que a Highsex. Ela pode apresentar também a ponta da cauda preta, coloração preta, como vocês podem ver nesse galo. O bico, as barbelas, a crista, os brincos e a face da ave são todos avermelhados. Pode perceber essas aves aí, ó, são bem avermelhadas, certo? Os tarsos e os dedos são amarelos com tonalidade ligeiramente avermelhada. E a variedade mais popular da Rod é a crista serra cor-de-rosa. Elas apresentam um porte médio, consideradas excelentes poedeiras e também são utilizadas na produção de carne. Dependendo aí da criação que vocês utilizarem com essas aves, elas podem chegar a 250, 260 ovos por ano, como eu disse anteriormente. Mas se deixar ela solta ao ar livre, vai chegar aí de 160 até 200 ovos no máximo.
Ela é muito utilizada como... Aí a característica agora que vocês vão ver aí do dimorfismo, a diferença entre o macho e a fêmea. Como eu disse, para a produção de pintinhos de um dia. Por quê? Porque eles são facilmente sexáveis pela cor. Com um dia de idade, o pintinho macho possui uma mancha clara nas asas e as fêmeas, por sua vez, elas não possuem. Tem muitos criadores que utilizam o cruzamento aí de Rod com Plymouth Rock barrado para a produção de excelentes híbridos produtores de ovos de casca marrom. A Rod, ela é a ave mais conhecida no Brasil porque ela tem uma excelente produção, ela é muito rústica e essa característica de identificar o pintinho com um dia é uma característica que principalmente as grandes granjas buscam para conseguir revender somente as fêmeas para venda para quem quer produzir ovos férteis não, quem quer produzir ovos para consumo. Os criadores de granja, né, que querem vender ovos, e os pequenos também que querem vender ovos para consumo, não vão querer machos, querem somente as fêmeas. Muitas pessoas confundem as poedeiras aí. Então, né, teoricamente era mais para mostrar a questão do dimorfismo, vocês já viram aí a característica da raça, né? É extremamente interessante de ter isso em mente, né, relacionado à produção. E ela, teoricamente, é uma raça com potencial aí, principalmente para cruzamento e produção de híbridos, tanto produção de carne quanto produção de ovos, tá? O frango de corte atual, né, se a gente for analisar pensando num contexto de 20 ou 50 anos atrás, ele está totalmente diferente, né? Vocês viram a diferença ali de 1952, né, para o de hoje, 2005, né, que foi falado nos vídeos que a gente visualizou aí, né? Então, eles têm características que vão satisfazer a demanda do mercado consumidor. Vocês todos já sabem, a gente falou isso em suinocultura, né? Que o mercado consumidor ele caracteriza o que é que ele quer consumir e, baseado nisso, nós, enquanto produtores ou responsáveis pela produção, definimos a forma ou as características de produção, né? E aí tem outras questões também relacionadas a preço, qualidade nutricional, segurança alimentar, proteção ao meio ambiente, bem-estar animal, entre outras características que influenciam, né? E aí, se a gente for pensar nessas questões, né, tem mais um aqui, site que caracteriza algumas informações importantes, né, sobre as tendências da avicultura de corte brasileira de 2020 na projeção da Conab, né? Então 12/8 de 2020, né, o alojamento interno de pintinho de corte ele teve um crescimento em torno de 8,5%, né? Vai ter uma disponibilidade maior por pessoa ao longo do país, né? De carne, teoricamente, e aí vocês têm aí uma tabela que caracteriza isso, né? Então, a quantidade de 2015 até 2020, né? E aí, teoricamente, isso é claro que é um dado que pode ter mudança, né? Quantidade em quilos por habitante ano em torno de 48,2, né? Isso vem evoluindo ao longo dos anos, né? A população, teoricamente, vai aumentando, né? E aí você tem que ter uma disponibilidade interna total, uma quantidade de carne em relação à produção, a quantidade de animais que está sendo alojado, sempre aumentando ao longo dos anos. E aí fala-se sobre essa tendência da avicultura de corte brasileira. Teoricamente, ela está tendo uma ascensão, principalmente para esses anos, o que futuramente pode ser teoricamente, pode ser que não seja a mesma caracterização pensando hoje, mas dos 20 ou 50 anos atrás para agora, nós temos uma diferença muito grande, principalmente nas características genéticas desses animais, né? No ganho de peso, na conversão alimentar, nos tipos de cortes especiais, por exemplo, coxa, sobrecoxa e peito, e isso tem favorecido a atividade no contexto de preço, qualidade de carne, produção, exportação, principalmente também dessa carne de qualidade, tá? Então, as exigências do mercado consumidor que fazem com que a gente tenha essa caracterização de produção, né? Então, elas vão privilegiar altos rendimentos dos cortes nobres, como peito, né, coxa e sobrecoxa, né? E aí, pensando nisso, os melhoristas, né, eles buscam atender essa demanda. Então, por isso que o frango passou aí evoluções ao longo dos 20, 30, 40 anos, né, para que estivesse peito, coxa e sobrecoxa avantajados, tendo em vista essa exigência do mercado consumidor, que somos, na maioria das vezes, nós, né?
Então, as principais características desejadas nas aves são velocidade de crescimento. Essa velocidade de crescimento, e aí eu estou dizendo isso, e vocês, para analisar de fato, isso, acho isso interessante, é que se vocês fossem iniciar um programa de melhoramento, são essas as características que seriam necessárias e interessantes de vocês terem em mente e estarem a par disso, para que começassem a selecionar os animais que ou foram obtidos através dos híbridos ou que são necessários para fazer essa hibridação, né? Então, essa velocidade de crescimento está relacionada ao peso vivo alcançado na idade de abate e uniformidade dos animais. Isso vai favorecer o processo de abate mecanizado, que é o que mais acontece atualmente, né? Então, é importante que esses animais eles cheguem, né, com um peso do abate padrão, dentro dos 2,4, 2,7, 2,8, mas que na maioria, ou seja, a maioria dos animais tem esse peso semelhante, tá? Então, não adianta eu ter um lote lá com 1,5 e outro lote com 3, outros animais com 3 dentro do mesmo lote, 1,5 kg um animal e 3 kg outro animal. E essa discrepância total, porque isso influencia relacionado à questão do abate, né? Então, você não tem uma qualidade, você não tem um padrão de desenvolvimento desses animais, né? O que de fato é interessante é que eles cheguem na mesma idade para abate e com pesos de forma uniforme, ou seja, sem muita discrepância de peso. Isso favorece relacionado à questão da velocidade de crescimento desses animais, né? A eficiência alimentar, isso vai envolver teoricamente os índices de desempenho produtivo, né? Ou seja, a principal característica relacionada aqui é reduzir o consumo de ração, né? Então, quanto menos ração for consumida, né? E aumentar a eficiência produtiva, ou seja, eu consumo menos, mas eu converto tudo isso em peso vivo, tá? Então, teoricamente, esse potencial, essa eficiência alimentar é buscada ao longo dos anos, né? O que seria muito legal é se a gente conseguisse consumir aí 500 gramas e ganhasse 1 quilo, né? De fato, isso não é evidente que vai acontecer, né? Que não, é evidente que não vai acontecer, e Deus me livre acontecer isso conosco também, né? Eu, teoricamente, eu estaria explodindo aí. Então, é importante analisar essas questões pensando no contexto de eficiência alimentar para o melhoramento genético, tá? Taxa de sobrevivência, isso aqui é uma questão interessante, né? Vai quantificar a viabilidade dos animais, né? Ou seja, aqueles que inicialmente foram alojados e que realmente contribuem para a massa de carcaça visceral, ou seja, para que contribuem para os animais abatidos que foram aproveitados, tá? Então, entram aí mortalidade das aves, os refugos, que são animais que são descartados na hora de fazer a pega, tá? No aviário, tá? E aves condenadas no frigorífico. Então, teoricamente, tem que se fazer uma taxa de sobrevivência considerando essas características também, tá? Não somente a mortalidade das aves, o que se manda para o frigorífico. Então, a taxa de sobrevivência entra nessas considerações. Lembrando que temos mortalidade, que temos animais que não são pegos, né, na hora, então são refugados dentro da granja, e temos aves que são condenadas no frigorífico, tá? Então é importante analisar essa taxa de sobrevivência. O rendimento de carcaça é outra característica fantástica, né? Aves que tenham características mais voltadas para um rendimento voltado para o peito, para a coxa e para a sobrecoxa, teoricamente são aves que vão ser mais selecionadas aí para uma produção de carne, tá? E, além dessas características que foram faladas, dessas 4 características que foram faladas, nós temos aí o emprenamento, né, que na maioria das raças vocês viram falar aí, quando os criatórios fizeram as divulgações, né? Resistência a doenças, isso é fato também, né? Boa pigmentação e dimorfismo sexual, que é o que favorece aí a questão da seleção dos animais, né? E são observados na escolha desses animais. Então, essas características são interessantes de se observar quando você vai iniciar um programa de melhoramento de fato, tá? Então, é importante analisar essas características para chegar aí num denominador ou na seleção de animais que tenham potencial para desenvolver híbridos futuros com potencial produtivo superior ao que nós temos no mercado hoje,
tá? Essas características são características de interesse. Se vocês fossem os melhoristas, é interessante que vocês tivessem conhecimento dessas características aí para iniciar o programa de melhoramento, ok? Bom, dimorfismo sexual vocês já viram o que é, né? São diferenças marcantes existentes entre machos e fêmeas de uma espécie que não estão relacionados com órgãos sexuais, né? Ou sim, a características físicas ou comportamentais que vão diferir um sexo do outro, né? Tamanho do corpo, coloração de penas, emissão de sons, enfim, características que influenciam nessa mudança, tá? Outras características que aumentam a produtividade, aumento da densidade, né? Criação em alta densidade, teoricamente vai aumentar a produtividade, sim, né? Vai otimizar os custos fixos, né? Uma vez que você aproveita melhor a sua infraestrutura, né? Então você investe um pouquinho menos relacionado ao todo, né? O problema é que altas densidades elas geram sobreaquecimento do ambiente, com baixa taxa de renovação do ar. Isso compromete o bem-estar dos animais, desempenho e pode levar o produtor ao prejuízo, né? Aqui tem um artigo, né? Que fala um pouco sobre essa questão das temperaturas, relaciona um pouco da umidade também. Não adianta só ter essa característica de temperatura baixa, mas se você tem umidade baixa, isso também pode causar problema, né? Então, densidade de aves e sua influência na temperatura efetiva, né? Então, existem alguns controladores que ajustam a ventilação mínima em função dos níveis de umidade. Isso é fantástico, né? Por quê? Porque, existe uma sensação de calor. Então, conforme aumenta a umidade, a ave perde menos calor através da respiração e, portanto, se sentirá mais quente, embora a temperatura do galpão não tenha mudado, né? Um abafadão. E ao aumentar a velocidade do ar, aumenta a perda de calor pela ave e ela se sentirá mais fresca, novamente, embora a temperatura do galpão não tenha mudado. Então, teoricamente, a ventilação influencia muito nessa sensação de calor, né? E é importante analisar essas questões. Aí nós temos aí a excessiva temperatura, a densidade das aves que influencia nessa questão aí das temperaturas de fato, né? Eles estudam aí 18 aves, 14 aves, 11 aves, 12 aves por metro quadrado para um contexto aí de produção, tá? E mostram aí algumas fotos, tá? Deixei mais para disponibilizar para vocês aí por curiosidade. Tá, ok? Então, são as características aí, o aumento da densidade, né? Vão favorecer essa questão aí de possibilidade aí, de melhoria ou de aproveitamento da infraestrutura investida, né? Mas tem que tomar cuidado com essa questão do superaquecimento, sobreaquecimento aí, ou levar em consideração a ventilação, que tem que ser uma ventilação adequada para tentar favorecer o bem-estar desses animais, tá? Bom, dentro desse contexto relacionado à produção de aves de corte, o investimento ele tem que estar voltado tanto para a ambiência quanto para bem-estar animal, que são pontos chaves para o sucesso do negócio. Então é importante que o produtor, antes de tudo, ele pense que esses animais eles têm que estar bem ambientados, com características ou com visualização já voltada para questões sanitárias. Então, que vacina vai acontecer, como é que vai acontecer isso, o que precisa para fazer essa aplicação, tá? Tanto quanto o bem-estar animal, né? Isso vai visar a manutenção das aves em um ambiente próximo ao seu conforto térmico, para que altos índices de produtividade sejam, ou seja, para que esses animais consigam expressar todo o seu potencial genético sobre o que você está fazendo lá na atividade. Então, eu estou dando uma alimentação para esses animais, se eles expressarem todo o seu potencial genético, teoricamente eles vão converter melhor esse alimento consumido. Se você tem um animal estressado, certamente essa conversão alimentar vai ter dificuldade. Então, é isso que deve se levar em consideração quando vai se fazer todo esse investimento de uma atividade, tá? Para a avicultura de corte, tá? E aí, pensando nesse contexto, as principais medidas de ambiência que podem ser tomadas em uma granja avícola são, e aí é a atividade que vocês têm para hoje, tá? Determinar as principais medidas de ambiência que podem ser tomadas em uma granja avícola, tá? Então, caracterizar essas medidas e quais são as exigências para o nosso estado. Eu, particularmente, gosto de facilitar as coisas para vocês, tá? Então, só mostrar o caminho, né? Então, quais são as principais medidas de ambiência que podem ser tomadas numa granja avícola, né? Lá no livro de vocês tem, né, as principais características, local de instalação, enfim.
E aí, as exigências para o nosso estado, eu trouxe aqui, né, o site do IBGE, do INDEA, tá? Peraí, deixa eu ter que abrir de novo. Opa. Trouxe aqui o site do INDEA, para que vocês consigam visualizar de onde é que eu tiro essas coisas, tá? Onde é que eu acho essas coisas para leitura. Aí tá aqui, ó, Sanidade Avícola, no site do INDEA, tá? Atualizado em 26/10/2020, então tá atualizado, né? Programa Estadual de Sanidade Avícola no Estado de Mato Grosso, PESA, tá? E aí fala algumas diretrizes, fala as principais doenças, a influenza aviária, a doença de Newcastle, tá? A última ocorrência em aves de subsistência em Lambari, em 2006, dessa doença, salmonelose, as micoplasmoses, tá? A doença tem que ser notificada aí para o INDEA, as características, e aí tem-se aí algumas legislações, né, que falam sobre algumas instruções, né, e teoricamente com relação a registro, trânsito, material de apoio, enfim, características que precisam ser analisadas. Aqui eu deixo aqui disponível nos slides também a portaria que fala sobre essas características aí de ambiência dos animais, tá? Então, se vocês quiserem, né, anotar, ó, portaria conjunta CEDRAF-INDEA, tá, alterada pela portaria INDEA/MT, número 2, de 5 de janeiro de 2018, tá? Então, se quiserem tirar um print aí, anotar para conseguir procurar e achar essa portaria. Tá? Você quer que mande no teu e-mail? Positivo, no meu e-mail. Essa portaria, de fato, ela traz aqui no final, tá? Não precisam ficar morrendo aí, mas é importante ler para entender, né? Mas aqui no final ela traz aqui, ó, deixa eu achar aqui, peraí. Ela vai trazer as distâncias e características relacionadas à avicultura, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui fala um pouco das localizações, né? As instalações, como deve acontecer, de fato, né? É extremamente interessante isso, se vocês precisarem saber, conseguirem visualizar, né? E aqui fala algumas coisas interessantes, ó. Das exigências a serem cumpridas pelo estabelecimento de aves comerciais visando a biosseguridade do sistema. Então, pensando no contexto de biossegurança, né? Respeitar distâncias mínimas entre estabelecimentos agrícolas. Distância mínima entre estabelecimento de aves comerciais a outros tipos de estabelecimentos, ó, as grandes linhas puras dos arvozeiros e arvozeiros, 5 km. As matrizes, 3 km. Estabelecimentos de ratitas, aves ornamentais, ensino ou pesquisa, 3 km. Incubatório, 3 km. Enfim, traz a legislação, fala para vocês, né? Está aqui na página. Deixa eu ver se vai ter página aqui, acho que não tem página, mas que fala sobre as características que vocês precisam escrever aí na aula de uma maneira geral, tá? Então é uma sugestão só para vocês, tá? Então determinar as principais medidas que podem ser tomadas em uma granja avícola, tá? Quais são as exigências para o nosso estado? Vocês colocam no texto normal, não precisa fazer uma resposta para cada questão, não, faz um texto falando sobre as principais medidas e coloca as exigências para o nosso estado dentro do texto. Ok? Dentro desse contexto geral, essa parte introdutória, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, tá? Se não, eu agradeço, vocês têm esse período aí para realizar isso, né? Em torno de 1 hora aí, mais ou menos, acho que dá tempo para vocês fazerem sem problema, e qualquer dúvida eu estou à disposição aqui. Ô Paulo, Oi? a questão das provas oficiais ali, que dia que os professores vão começar a mandar elas? A prova oficial ela vai acontecer só no período do dia 30 até o dia 4, né? As provas digitais, que são das interativas, elas já estão acontecendo de hoje até o dia 4. Ah, tá, entendi. Essas das aulas que você está dando aula agora é do dia 30 até o dia 4.
Positivo. Teoricamente, a nossa seria dia 30, porque segunda-feira é dia 30, né? Entendi. Essa atividade aí é para entregar hoje. Positivo. Mais alguma dúvida? Alguém quiser falar, estou aqui.